Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estar com você mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus. Hoje, dia 28 de abril, a palavra que eu quero meditar com você está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de 51 até capítulo 8, versículo 1. Naqueles dias, Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei: homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resististes ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram, assim fazeis vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio de anjos e não a observastes. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu, viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isso, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Palavra do Senhor. Amado irmão, amada irmã, é muito forte ler essa palavra. Porque estamos diante de um homem cheio do Espírito Santo. Olha o que a palavra diz: Estevão, cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo que não tinha medo de falar a verdade. Ele está dizendo: olha, vocês mataram todos os profetas. Vocês continuam matando os profetas. Vocês não escutam a palavra de Deus, vocês são um povo de cabeça dura, vocês são insensíveis, incircuncisos de coração. Se circuncisam na carne, mas o coração é incircunciso. Não ouvem a palavra de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo que falava a verdade, que não tinha medo. Aliás, vivemos num mundo hoje que você não pode falar a verdade para ninguém. Nunca nos esqueçamos disso. Um homem cheio do Espírito Santo nunca terá medo da verdade. Nunca terá medo de falar a verdade para o outro. A pessoa vai se magoar. Nós estamos vivendo até num momento em que nem os pregadores da Igreja Católica podem pregar o Evangelho. Não, isto é radical demais, isto é muito duro, isto é muito pesado. Essa verdade não pode ser dita. Ora, a verdade sempre pode e deve ser dita. Claro, com amor, claro, com caridade, claro, do jeito certo, mas a verdade tem que ser dita. E Estevão está dizendo a verdade, e é por causa dessa verdade que ele morre. Nós precisamos pagar o preço da verdade. Nós precisamos pagar o preço da verdade, assim como João Batista pagou. João Batista morre pela verdade, Estevão morre pela verdade. Amado irmão e irmã, não tenha medo da verdade. O Espírito Santo está do lado da verdade. Cuidado para não passar a mão no erro. Cuidado para não passar a mão na cabeça de quem está errado. Porque às vezes a gente sabe que algo está errado perante a palavra de Deus, mas nós passamos a mão na cabeça. A verdade é a verdade, e só a verdade vai libertar.
Estevão está morrendo por causa da verdade. A palavra deixa claro que Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Saulo era um que vivia na mentira e que só depois encontra a verdade, que é Jesus Cristo. Estevão se assemelha a Jesus Cristo. Olha que interessante, eu estou dizendo a você, João Batista morre pela verdade, Estevão morre pela verdade e Jesus Cristo morre pela verdade. Jesus Cristo não abre mão da verdade. Amado irmão e amada irmã, nós não podemos abrir mão da verdade para agradar este ou para agradar aquele, ou com medinho disso ou com medinho daquilo, ou porque vão me apedrejar, ou porque vão falar mal de mim. Azar se falarem mal de mim, azar se me apedrejarem, azar se me julgarem, azar se me condenarem. Eu não posso renunciar à verdade. João Batista morre pela verdade, Estevão morre pela verdade, Jesus morre pela verdade. E como seu mestre, Jesus entrega o seu espírito. Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. E como seu mestre, Estevão não guarda rancor. E como seu mestre, Estevão não guarda mágoa. Olha que interessante, um homem cheio do Espírito Santo é aquele que sempre vai dizer a verdade. Um homem cheio do Espírito Santo é aquele que vai viver a verdade. E um homem cheio do Espírito Santo sempre é aquele que perdoa os seus inimigos, é aquele que não guarda mágoa, é aquele que não guarda rancor. Senhor, não os condenes por este pecado. A mesma oração que Cristo fez. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Estevão, Senhor, não os condenes por este pecado. Eu quero convidar você a, como Estevão, ser um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres da verdade. Homens e mulheres de perdão. Homens e mulheres de testemunho. Estevão testemunhou a fé. Estevão testemunhou a verdade. Estevão perdoou os seus inimigos. Que Santo Estevão interceda por nós. Que Santo Estevão reze por nós. E que Deus nos dê a graça de ter a mesma coragem, a mesma ousadia de Estevão.